Então, deixa eu entender, então tu ficou 2 anos na rua? É isso? Aproximadamente 2 anos. E o que te fez sair foi quando tu percebeu que tu estava prestes a cometer algo Exatamente. errado. E aí Exato. tu foi procurar um emprego de office boy. E Exato. aí tu encontrou esse cara. E aí aconteceu Exato. toda essa história que tu contou agora, né? Sim. Essa é a cronologia, tá? Sim. E aí depois de estar lá, de comprar esse terreno, como é que a ideia de ter uma empresa surgiu no meio de tudo isso? Então, eu comecei a trabalhar, aí depois desse emprego, eu só tive mais algumas coisas de 2, 3 meses, e eu resolvi que eu queria fazer alguma coisa, trabalhar vendendo alguma coisa. Porque como eu já tinha vendido coisas na rua, não é que o dinheiro é mais fácil, mas o dinheiro, ele vem de uma forma mais rápida e de uma forma melhor. E eu decidi que eu tinha que trabalhar para mim, eu não queria mais trabalhar para ninguém. E desde os 15 anos, meu último emprego foi com 15 anos de idade. E desde os 15 anos eu resolvi isso. Então eu comecei a vender outras coisas e conheci um senhor que fazia uma pasta para lavar a mão. Não sei se você já viu uma pasta desengraxante. Hum. Você tá com a graxa na mão, você passa e tal, e sai. E esse senhor, eu comecei a vender aonde ele indicava, que era mecânica, lugar de usinagem, essas coisas, oficina de usinagem, todo tipo de oficina, borracharia e tal. Como é que tu conheceu esse cara? Ele era amigo de uma pessoa que desculpa, pai de um amigo meu da igreja. Tá. Eu comecei a frequentar uma igreja e conheci esse cara. Ah, E eles vendiam, a maioria desses caras vendiam coisas, essa pasta na rua. E ele me indicava esses lugares. Aí, como eu sempre fui um pouquinho mais malandro nessa parte aí, à toa, e 100% à toa mesmo, eu descobri que aquela pasta também servia para limpar coisas. Tipo, para-choque, essas paradas assim, passar em pneu, dentro do carro. Putz, você passava e tirava toda a sujeira. Eu comecei a vender ao invés de vender em oficina, eu vendia nas lojas de venda de carro, uhum. nas agências de carro. E comecei a vender para lavar rápido, comecei a vender para um monte de lugar. Então os caras saíam para vender 10 baldes por dia, eu a pé vendia 25. Os caras ficavam doidos, não sabia como que eu fazia aquilo. Por quê? Para a oficina mecânica, R$ 10 era muito caro. Só que para a agência de carro, R$ 10 era muito barato, entendeu? Uhum. E eu comecei a formar uma clientela. E quando eu comecei a vender isso daí, esse senhor decidiu parar de fazer, não queria mais fazer e tal. E ele acabou me passando a formulação daquilo. E eu comecei a trabalhar fazendo o produto, só que sem dinheiro. E essa é uma segunda parte também muito legal, porque eu não tinha dinheiro para fazer o que ele fazia. E as pessoas também já tinham desistido e tal, mas eu falei, eu quero fazer. E eu adaptei aquele produto, dei uma reformulada na fórmula dele, fui colocando coisas porque eu perguntava. Cara, se eu colocar isso, como é que fica? Ah, fica bom. Então, eu comecei a adaptar aquela forma. Como é que era basicamente a produção Bacia. Mas Fundo do quintal, bacia. qual era que tu tinha que ter? Tinha que misturar o negócio? Quais eram os Sim, ingredientes? tinha Como é que era? misturas. Por exemplo, ácido graxo, amida, querosene, esse Aham. tipo de coisa. Aham, e misturava tudo. Misturar virava uma massa. Saquei, entendi. Aí tu começou a produzir isso na tua casa. Comecei a produzir em casa. Só que daí eu produzia na bacia, Aham. porque tudo isso começou com R$ 10, né? Porque até eu não vendia mais, então não tinha dinheiro. Só que era assim, o balde você comprava aqui no Parque Dom Pedro. E os outros produtos, um você comprava no Parque Novo Mundo e outro em Guarulhos. Que era o querosene de bomba, que era o único lugar que vendia 50 centavos, 70 centavos na bomba mesmo, igual de gasolina. Só que o querosene. Se eu fosse comprar 1 litro de querosene, era muito caro. Para mim era muito caro. Então eu passava, comprava numa empresa no Parque Novo Mundo, comprava R$ 3 de um produto, R$ 2 de outro, que era 10 gramas, 20 gramas de outro e assim por diante. Comecei com 2 baldes. Esses 2 baldes me renderiam R$ 20, só que eu tinha produto para fazer 4 baldes. Uhum. Então, esses 2 baldes, eu fui até o Parque Dom Pedro, peguei esse dinheiro, comprei 4 baldes, fui lá, enchi, tinha mais 2 de reserva, e assim foi indo, Aí tu começou a vender esse a vender esse produto e o produto. negócio começou a crescer. Não crescia porque eu não tinha. E claro, dentro da Que proporção começou a ali. crescer ali. Aham, Então, pô, eu conseguia vender 20, 30 baldes ali por semana, entendeu? aham. Isso te sustentava na época? Como é que era? Sim, sustentava. Porque um menino não tinha custo, né? Não E, tinha e- e- 17 anos de idade, 16, 17 anos de idade, não tinha custo. e onde é que tu morava nesse Eu período? morava numa casa que eu mesmo construí em Guarulhos, Tá, peraí. nesse terreno. Ah, tá, daquele consórcio que tu ganhou, tu Eu comprou o comprei o terreno. terreno,
E depois que eu saí da empresa, eu tive a rescisão. Uhum. Quando eu tive a rescisão, eu fui e usei esse dinheiro para comprar bloco, cimento e tal, e eu mesmo fiz a Ah, casa. tu mesmo fez a casa? É. E o Meu conhecimento? tio me ajudou um pouco, mas eu mesmo construí a casa. Ah, tá. E aí nessa casa tu começou a trabalhar com essa A pasta. casa era assim, eram 4 paredes com um suposto banheiro que não tinha nada, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. O telhado e chão de terra. Era isso. Não tinha porta, não tinha janela. Era Não tinha nada. aberto, assim. Só era aberto. Mas pra quem morou na rua, tá ótimo. Aham. E aí, e como é que foi a evolução disso? Antes de abrir isso, tu Aham. mencionou da igreja. Que tu entrou na Sim. igreja e isso te ajudou. Em que momento a igreja entrou na tua vida? Mais ou menos eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. Já tinha saído da rua, então. Já tinha saído da rua. Tá. E por que tu sentiu vontade de procurar a igreja? Cara, na verdade, assim, eu fui pra igreja porque eu fui convidado e acabei gostando e fiquei. Ah, tá, entendi. Não teve, Então, não teve nada. não, eu gostei porque eu fui convidado e fui. E Saquei. fiquei. E lá É. dentro tu conheceu o senhor esse que São faz coisas a que te pasta. levam, Aham. são os caminhos que te levam pra lugares que você mesmo não sabe. Uhum. Então você não. Pô, por que que eu tive que ir pra aquele lugar? Por que que eu tive que conhecer essa pessoa? Por que que essa pessoa me levou a isso? E assim por diante, sabe? Então, é coisas inexplicáveis que eu não tenho explicação pra isso. E aí tu tava então nessa casa que tu descreveu agora, fazendo essa pasta no balde, vendendo ela. Sim. Depois disso, o que aconteceu? Então, depois disso, eu comecei a vender apostila para concurso, porque a pasta já não dava mais. Comecei a vender apostila para concurso. Não tinha mais lugar muito onde vender isso. Então, eu não tinha carro, e eu só ia nos mesmos clientes, porque eu só ia a pé. Então, pra você ter uma ideia, aqui tem a Avenida Sapopemba, né? Hum. Eu já andei a Avenida Sapopemba daqui da Salim Maluf até o final dela na cidade de Tiradentes. Então, só pra você ter uma ideia, mais ou menos, como que era o negócio. E eu tinha um negócio, né? Eu só comia depois que eu vendia o último produto que ia comigo. E eu saía com 15 baldes. Então, era mais ou menos dessa forma. Eu só comia depois que... Era uma loucura minha. Podia ter o dinheiro que fosse, mas eu só comia depois que eu vendi o último. E que horas mais ou menos dava isso? 4, 5 horas da tarde. Ah, então, Assim por você dia. passava o dia inteiro em jejum? Um dia inteiro. E andando pra caramba. Caralho. Então, eu sempre fui dessa forma. Então, cara, eu tinha um objetivo. O objetivo era aquele, eu tinha que cumprir aquele objetivo. Então, esse tipo de coisa me fez não desistir, sabe? Aham. Porque, cara, eu pensei em desistir centenas de vezes. Então você falava, mano, não dá, isso aí eu vou embora. Eu vendi a apostila para concurso, era delicioso. Porque você ia, viajava, fazia um monte de coisas. Tipo, ia para outros estados, vendia. Cara, conhecia outras pessoas. Então você via lugares que você fala, igual você tava falando de procurar um lugar para viver. Fala, cara, eu quero viver aqui. Uhum. Eu fui pro Espírito Santo, eu falei assim, meu, eu não quero mais voltar. Porque tinha muita oportunidade de fazer muita coisa que não tinha em São Paulo, que tinha em São Paulo, mas não tinha lá. Eu falava, cara, se eu fizer isso daqui, eu vou ficar bem pra caramba. Mas sempre do lado do empreendedorismo, sabe? Aham. Falava sempre, não, vou chegar aqui e vou montar alguma coisa pra mim, sem dinheiro, sem nada, era loucura. Mas sempre pensando dessa forma. Então, quando eu comecei a vender apostila para concurso, sempre atrás de fazer aquele produto, atrás de fazer aquele negócio. E vendendo apostila para concurso e fazendo esse negócio em paralelo, onde eu comprava produto, eu conheci uma outra pessoa lá que fazia gel para cabelo. Puta, e eu era maluco, vidrado em gel para cabelo, mas nunca tinha dinheiro para comprar um pote de gel para cabelo. Maluco, assim, sabe? Um cara. Não sei se você. Eu não sei quantos anos você tem, mas tinha uma propaganda de um gel que chamava Studio Line. Eu não lembro. Não lembro. Cara, era a tortura da minha vida, cara. Os cabelos dos caras, mó bonito, cara. Aqueles. Era uma coisa assim, cara. E aquilo ficava na minha cabeça. E eu falava, meu, eu quero ter dinheiro pra comprar um pote de gel. E não tinha esse dinheiro. E aí foi quando eu conheci esse cara. Quando eu conheci esse cara, ele falou pra mim que fazia gel, que era uma resenhazinha que a gente ficava esperando o produto sair e tinha uma resenha entre as pessoas que iam comprar. Ele falou, eu faço gel pra cabelo, e perguntou o que eu fazia. Falei que fazia produto pra carro e tal. E ele falou, puta, cara, acredita, o meu sonho é fazer produto pra carro. Só que eu engatei nesse negócio de gel, não dá dinheiro, mas também não posso sair e tal. Falei, eu te ensino a fazer e tal, e você me ensina a fazer o gel. E aí ele falou, tá bom, então. E depois a gente se encontrou, ele realmente me ensinou a fazer o gel e eu ensinei ele a fazer o produto para carro. Hoje ele vive de produto para carro e eu vivo de gel. Inverteu. Inverteu. E como é que é fazer gel? Como é que Então, é essa forma? Na verdade, assim,
Quando ele me ensinou, eu fiquei com o pé atrás, né? Porque eu vendia apostila para concurso ainda. Só que ele me ensinou a fazer o gel para cabelo. E esse produto, ele não fazia o gel que eu faço hoje. Ele fazia um gelzinho simples, bem, bem sem vergonha da época, assim, mas Aham. era um gel. E eu fiz a formulação parecida com a formulação de produto para carro. Falei, puta, meu. Porque eu já tava fazendo produto para carro, já não tava mais fazendo a pasta, né? Eu tava fazendo gel silicone, umas outras coisas. E eu falei, pô, mano, esse negócio tá errado. Não é possível que esse produto é muito parecido com o produto para carro, você vai cair meu cabelo. A única coisa que eu tinha de melhor em mim era o cabelo. E eu falei, puta, eu vou derrubar meu cabelo com isso. E acabou que eu fiz o produto e deixei em cima do armário. Dentro de um pote não sei se eu posso ficar falando Claro, marca claro, aí e claro, tal. pode sim. Mas era um potinho da Tupperware que era um mixerzinho, assim. E eu fiz aquele produto e deixei lá. Eu não vou usar isso. Só que uma vez eu fui vender a apostila para concurso e meu cabelo tava muito grande, cara. Falei, puta, se eu usar esse negócio cair meu cabelo, eu tô ferrado, meu. Peguei, passei no cabelo, falei assim, meu, seja o que Deus quiser. Passei no cabelo e saí. Quando eu cheguei no lugar de vender a apostila, meu cabelo tava muito duro. Falei, puta, mas esse negócio vai dar dinheiro. E aí eu peguei, como eu fazia as pastas para lavar a mão, eu tinha balde em casa. Falei, se os caras vendem os potinhos pequenininhos no salão de cabeleireiro, imagina se eu fizer um potão desse. Vai dar bom. Uhum. Fiz um potão e dei para uma cabeleireira. Cheguei para uma cabeleireira, entreguei para ela lá e falei assim: vê aí o que você acha, se você gostar, depois eu volto aqui. E passou uma semana e pouquinho. Aí eu pedi para um amigo meu ir lá. Porque eu falei, puta, já pensou se caiu o cabelo de alguém? Aí eu falei, puta, vai ser muito ruim pra mim, né? E aí foi quando ela falou, puta, gostei pra caramba, e ela colocou nos potinhos. Tu pediu pro teu amigo ir lá perguntar sobre o gel. Perguntar Saquei. sobre o gel. Aham, Mas não falando que era eu. aham. Só perguntar, eu ouvi dizer que você tá vendendo um gel aí e tal. Ah, E o que ela entendi. fez? Ela pegou o balde e colocou nos potinhos pequenos e começou a vender pros clientes dela. Ah, entendi. Aí eu falei, pô, então peraí. Então eu não preciso vender só o grande. Posso vender pequeno também. Aham. E aí eu comecei a fazer o baldão e os pequenos. Só que eu sempre esbarrava em duas coisas. Não tinha carro e não tinha dinheiro. Uhum. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com outras coisas para poder juntar dinheiro para poder fazer o que eu faço hoje. Pra poder. Ah, entendi. Entendeu? E aí, o que que tu foi procurar pra conseguir levantar esse dinheiro? Então, a primeira coisa que eu queria era uma moto. Eu queria trabalhar de motoboy. Porque era uma coisa que eu conhecia, era uma coisa que eu gostava. E eu gostava de andar de moto, conhecia muito a rua. E falei assim, cara, eu vou trabalhar, eu quero trabalhar com isso. Também não tinha dinheiro para comprar uma moto. Aí foi quando eu comecei ao invés de fazer o produto, tava passando num terreno e eu encontrei um colchão na rua, num terreno que tinha lá perto. Falei, meu, vou fazer um negócio. Fui, comprei produto para fazer pretinho para carro, voltei com aquele colchão, levei para casa, picotei ele inteiro, coloquei dentro de uma mochila e fui passar pretinho em pneu de carro a 50 centavos no centro de São Paulo. Então eu pegava aquelas filas gigantes de taxista e passava pretinho em pneu de carro a 50 centavos. Ganhava R$ 50 por dia. Juntei até comprar uma moto. Aí comprei a moto e comecei a trabalhar de motoboy. E aí foi indo. Às vezes trabalhava de motoboy, às vezes trabalhava de vendendo apostila para concurso e juntando dinheiro. Sempre tentando fazer a mesma coisa. Voltava pro gel de novo, não tinha dinheiro porque eu tinha que parar de fazer uma coisa para fazer outra. Juntava dinheiro, voltava pro gel, parava com o gel de novo, voltava a vender a apostila, voltava a trabalhar de motoboy, moto presa, sem habilitação, um monte de. Meu, só loucura aí, entendeu? E o gel, tu seguiu nesse esquema de ir nos cabeleireiros e vendendo Sim, pra sempre, eles e tal? sempre isso. Foi assim. Mas como é que isso. É que assim, como é que tu tinha a noção do empreendedorismo? Como é que tu tinha essa noção desse grande plano? Tu tinha um grande plano de ter uma empresa ou tu tava fazendo pequenas etapas? Não, o meu objetivo era fazer esse produto. Porque todo Tá. mundo gostava do produto. Uhum. Só que todas as pessoas que me pediam imediatamente. Então o cara quer o produto que leva na hora, mas eu não tinha o dinheiro para fazer. Então não é uma coisa exemplo, tá? Hoje eu compro 2,5 toneladas de um produto que eu comprava 10 gramas na época. Uhum. Então, só pra você ter uma ideia, a dificuldade que era para poder juntar o dinheiro para poder fazer isso. Então, não era só aquilo, era a embalagem, era 3 tipos de embalagem, era o produto. Então, o que eu decidi? Eu falei assim, olha, eu preciso fazer isso. Então, eu falei assim, eu não vou comprar roupa, eu não vou comprar tênis, eu não vou comprar camiseta, eu não vou comprar nada, nenhum item. Eu só vou sobreviver e comprar embalagem, porque era o gargalo maior, que era o mais caro.
Então, todo o dinheiro que eu ganhava, eu comprava embalagem. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu comprava embalagem. E fui juntando. Fui juntando, ao invés de dinheiro, eu fui juntando embalagem, que não estragava. Até o ponto de eu estar com a minha casa lotada de embalagem e não ter mais. Aí eu falei assim, agora eu preciso começar o negócio. Entendi. E isso tudo naquela casa que tu relatou ali, que não tinha nada. Daí, que era aí um já terreno. tinha piso, aí já tinha E ao longo do tempo tu foi... Tinha Sky. Entendi. Tinha Sky. Já tinha encanamento, tudo certinho? Bonitinho. Entendi. Então tu meio que preparou a criação do negócio mais oficial, assim, durante algum tempo. Que era o que eu pensava, exatamente, é o que eu pensava. Se eu tivesse 100 clientes e uma Fiorino, eu tinha 100, um exemplo, eu tinha os clientes, eu não tinha o produto, mas eu tinha uma moto. E a moto era assim, era pouco, né? Não dava pra levar muita coisa na moto. Então o objetivo era esse, 100 clientes e uma Fiorino. Esse era o negócio.